Vamos lá começar um assunto novo, a Revolução Francesa, um assunto bem discutido, um assunto bem cobrado em avaliações externas, como o Enem, por exemplo, né? Como o SSA 2, enfim. Daqui para frente o SSA cobra muitos assuntos que a gente vai estudar daqui para frente, viu? Se ligue. Vamos lá. Revolução Francesa ou a Revolução Liberal, né? Ou a Revolução Global. Né? É uma Revolução Liberal, né? Mas por que eu coloquei aqui Revolução Global? Gente, a Revolução Francesa ela teve a característica de derrubar o absolutismo monárquico na França e foi espelho para toda a Europa, para pôr fim ao absolutismo monárquico. A Inglaterra já tinha passado por esse processo. A gente viu que a Revolução Gloriosa na Inglaterra ela acabou com o absolutismo e criou uma nova forma de monarquia, né? Que é a monarquia constitucional. É uma monarquia que tem um conjunto de leis, de regras, que tem um parlamento e que o rei ele não governa de forma absoluta. Então, a França, em 1789, ela criou um novo modelo, né, de lidar com o absolutismo monárquico. Então, a gente vai ver que a França derruba a monarquia absoluta de Luís XVI. A França ela entra num processo que é bem mais profundo, bem mais radical do que aconteceu na Inglaterra, onde o rei teve os poderes limitados pela Constituição. Então, a gente vai ver aqui o passo a passo, são várias etapas da Revolução Francesa. A gente vai fazer 2 ou 3 vídeos para a gente ficar bem, entender bem aos poucos, né, esse processo que a França passou e que levantou a bandeira liberal para o mundo, por isso global. Né? Tem um historiador que ele viveu no período da Revolução Francesa, ele disse que o mundo que a gente conhecia do antigo regime, ele acabou com a Revolução Francesa. Então, é uma revolução liberal, teve inspiração dos princípios liberais levantados pelo iluminismo, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a bandeira tricolor da França, né? Vermelha, azul e branca, esse lema, né? Esse tripé que eles sustentaram e que fizeram lá na França a derrubada do absolutismo monárquico. Vamos lá. Por partes, feito Jason. Primeiro está aqui essa charge, para entender, antes de vir para cá. Ela representa os privilégios feudais. Ela representa o clero poderoso. Ela representa a fome. Ela representa a sociedade estamental. Está aqui representado o primeiro estado, representado por esse homem aqui, que está sendo feito de cavalinho, para o clero e a nobreza. Então, era o terceiro estado sustentando os privilégios do clero e da nobreza. Então, enquanto o terceiro estado pagava tributos, tinha obrigações, pagava impostos, o primeiro e o segundo estado não trabalhavam, o nobre não trabalhava, um dos privilégios feudais que prosseguiram na formação dos estados, e representavam uma minoria da população, 3% aproximadamente, enquanto 97% da população vivia em condições degradantes e tinham que pagar altos impostos. Chama atenção aqui para a complexidade do terceiro estado, onde agregava burguesia, pequeno comerciante, aquele cara que sai com a carroça vendendo ali, o cara que tinha uma oficina, que era um cara rico, mas não tinha privilégios, né? O camponês, aquele camponês, né, que vive no campo e tal, que geralmente vivia nas terras da nobreza e tinha que pagar altos tributos, e os sans-culottes, que era um cidadino, um cidadão meio que urbano, né, e eram pessoas pobres. Então, essa sociedade se caracterizava, antes a França pré-revolução, sociedade estamental, onde prevalecia essa desigualdade entre os estados, o terceiro estado em relação ao segundo e o primeiro, né? E que as restrições mercantilistas, né? Essa coisa que eu botei aqui, o mercantilismo, ele marcava a centralização do Estado. O absolutismo monárquico significa o poder absoluto do rei, o poder absoluto do Estado, sem poder ser questionado por nada nem por ninguém, certo? Então, por exemplo, no mercantilismo, a França
ela é imperialista desde o início, né? Então a gente está falando aqui do século XVIII, 1780, 1780 alguma coisa, né? Século XVIII, final do século XVIII. Então, por exemplo, para se explorar as colônias americanas, o rei que designava quem é que ia explorar. Isso era o mercantilismo, né? Então, explora a América e esse dinheiro ele volta e volta direcionado para a coroa, para o rei. Então, o poder absoluto do rei. Então, essa série de fatores aqui, privilégios, esse mercantilismo que privilegiava o primeiro e segundo estado, um clero poderosíssimo, uma monarquia absoluta que não tinha participação para questionamento, uma França de muita fome, de muita miséria, de muito descontentamento e uma sociedade estamental, né, sem possibilidade de ascensão social, marcaram esse cenário e ajuda a gente a entender por que os franceses eles tocaram o terror, né? Porque os franceses eles começam um período de revolução. Vamos lá. Olha só. Aliado a esse, a gente já falou desses privilégios, né? Dessa coisa do primeiro e segundo estado, e tem a corte de Versalhes. Então, a França ficou famosa pelas suas cortes. E a corte de Versalhes foi a maior corte que já existiu na França, que existiu na Europa. O que era uma corte? Era um lugar onde vivia o rei, a família, e muitos dos nobres, os nobres mais poderosos, viviam lá em alto luxo. Eram palácios imensos. A corte de Versalhes ela abrigava mais de 3 mil pessoas, né? Vivendo à custa dos impostos do terceiro estado. Certo? Então, a Guerra dos 7 Anos, conflito armado entre monarquias nacionais europeias, por controle de regiões coloniais aqui na América. Com a derrota francesa, se gastou muito dinheiro, então os cofres públicos vai se gastar muito dinheiro, né? E não vai ter o retorno com a exploração da América, porque perde lá para a Inglaterra. A transformação do cenário colonial norte-americano, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos independentes e a França vai estar, né, apoiando a independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão exatamente lutando contra o absolutismo, contra a coroa, absolutismo não, contra a coroa inglesa. Então vai se tornar uma república, né, com os princípios iluministas. Massa. E a França absolutista apoiava os Estados Unidos. Então tem aí uma coisa que não se encaixa, né? Então, enquanto a França se mantinha como um absolutista, poder absoluto do rei, sem muita participação, contexto de fome, de pobreza, de miséria, os Estados Unidos criaram uma república, né, princípios liberais, apoiada por essa França absolutista. Então, né, vai começar a ter uma coisa errada aí, né? Então, como é que você apoia princípios liberais, você apoia princípios que pressupõem maior liberdade, enquanto aqui não tem liberdade? Somado a isso, a alta manutenção da corte de Versalhes e a Guerra dos 7 Anos vai fazer com que a França mergulhe numa crise. Diante dessa instabilidade, a gente vai ter aqui a convocação do rei Luís XVI para os Estados Gerais, que seria aumentar os privilégios, seria taxar privilégios do primeiro e segundo estado. E aí, o primeiro e segundo estado fez, não vamos pagar impostos. Discordamos disso. Vamos botar em votação. Então, essa tentativa de conciliar os interesses foi o seguinte, está aqui a Assembleia, uma representação do que era a Assembleia, a convocação dos Estados Gerais, né? O rei, representantes do clero, representante da nobreza e representante do terceiro estado, que era a maioria. Só que, quando colocou-se em votação, vamos aumentar os impostos. Vamos. Para quem? Para o terceiro estado. Eu voto sim, a nobreza. O clero, eu voto sim. Não tem mais, né? Porque um voto do terceiro estado não ia dar conta. É quando o terceiro estado, ele começa a se organizar e diz, não, a gente quer o voto por cabeça. E aí o rei, ele começa a sentir a pressão, assim, opa, peraí, como é que é isso aí? Voto por cabeça, eles são maioria, né? Então, não vamos deixar isso acontecer, não. Então, nesse período, gente, é que começa a estourar a revolução. Por quê? Enquanto os parlamentares do terceiro estado
com um pouco de apoio que tinha do clero, mas não representava a totalidade do clero, eles começam a propor um novo modelo de votação e chamam uma Assembleia Nacional Constituinte. A ideia era fazer uma Constituição, como foi feito na Inglaterra, Revolução Gloriosa, uma Constituição para limitar o poder do rei e para governar o país com um parâmetro lá na Inglaterra, sim, né? De uma monarquia parlamentarista, uma monarquia que ouvisse a maior parte da população e não só aos 3% da população que representava o primeiro e o segundo estado. Diante dessa euforia, diante desse conjunto de mudanças e de uma tentativa de retaliação do rei, explode na rua. O povo começa a se movimentar na rua, começa a se mobilizar e invade a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política que existia na França e onde também se guardava armamentos e tal. Então era o grande símbolo da truculência, da violência do rei. Então, a queda da Bastilha ela foi entendida como o pontapé inicial da Revolução, que se deu em 14 de julho de 1789. A tomada da Bastilha como um símbolo daquilo que se queria destruir, um símbolo do absolutismo monárquico, o símbolo de uma era de violência, né, de não direitos. Então, começa a se organizar uma Assembleia Constituinte para se elaborar uma nova Constituição. Os parlamentares do terceiro estado, com o apoio do povo na rua. Aí se junta tudo, né? A burguesia alta, a pequena burguesia, os cidadãos famintos da França, os camponeses, eles começam a fazer um grande levante na França, em Paris, e derrubam a Bastilha e tocam aí o início de um processo revolucionário que vai ter vários desdobramentos. Se liga, né? Vamos devagarinho, beleza? Olha só, dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, começa a ser colocada em votação, né, demandas do terceiro estado, da maioria da população. Então, eu trouxe aqui uma parte, né, 3 artigos, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Começa a surgir a ideia de cidadania no sentido mais amplo. Então, o artigo 1º, que vai ser lá reconhecido pela Assembleia Nacional Constituinte, de maioria do terceiro estado, os homens nascem livres e são iguais. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação e não no rei. Mas a soberania está na nação. Você começa, é um pontapé inicial para construir a ideia de nacionalidade. Porque a nacionalidade é representando, né, as pessoas que vivem em um estado. E esse estado é representado pelo conjunto de leis. Esse estado é representado pelas regras que são características daquele estado. E não mais no rei. O protagonismo ele começa a ser destruído da figura do rei e passa a ser fundamentado a partir de uma nação. Olha que coisa legal, né? Olha que coisa revolucionária, gente. Isso é o que a gente tem até hoje, né? As nações, a Constituição das Nações enquanto a pátria. A nação é uma coisa inventada também, né? Tem uma coisa construída. A gente vai estudar isso mais na frente, tá? Ao mesmo tempo que se deu a Declaração dos Direitos dos Homens, se deu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por quê? Teve uma participação muito efetiva das mulheres durante o processo de Revolução Francesa. Inclusive, o grande símbolo da Revolução Francesa, a Marianne, essa mulher com seios à mostra, mostrando rebeldia, empunhando a bandeira tricolor porque tem 3 cores, né? Eu queria também que fosse de Santa Cruz, mas não é. Enfim, é da França. Então, a bandeira tricolor empunhada pela Marianne, liderando as tropas revolucionárias na cidade de Paris. Então, atrás de Marianne, homens e outras mulheres, mas ela está ali no alto, empunhando a bandeira. Isso mostra, né,
isso demonstra um pouco dessa participação feminina que as mulheres estavam acompanhando o processo, estavam participando do processo. Inclusive, elas regimentaram, né, colocaram isso dentro da Assembleia Nacional Constituinte, os direitos da mulher e da cidadã. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis. Né? É bem parecido com os direitos do homem e do cidadão. Mas por que da mulher cidadã? Porque já englobava tudo? Não, por uma questão de participação forte, efetiva, você tem, né, a declaração do direito da mulher e da cidadã, como uma forma de dizer que a mulher participa disso, a mulher está à frente também disso. É importante, né? É muito importante. Não era, mas é importante, né? Falar em direitos tanto do homem quanto da mulher, por uma questão de gênero, né? Vamos lá. Então, esse era o contexto da França. E se montou uma monarquia constitucional. No contexto da pressão do terceiro Estado, né? Você tem um alto exílio da nobreza. A nobreza sai, não está concordando com esse movimento todo, obviamente, porque está perdendo privilégio, está perdendo poder, está perdendo força, né? Então, a nobreza sai junto com o rei, fingem aceitar a monarquia e uma constituição, um regime de leis para legitimar, para organizar o país. E é nessa fase que o rei ele quis dar um golpe, fazer uma contra-revolução, para acabar com aquilo ali. Aquilo era um insulto aos nobres que habitavam e que viviam dessa forma desde o período medieval. Né? Então, nessa fase da monarquia constitucionais, você tem essa limitação do rei. Você tem a formação de um exército revolucionário sem privilégio. Porque quem é que participava de guerra, de exército? Né? Eram pessoas da nobreza. A França revolucionária, no curto período da monarquia constitucional, ela prevaleceu aqui a formação dos exércitos sem ser essa coisa do privilégio. E sim, vão participar, está a fim de participar, tem competência de participar, então vão participar do exército. As posições políticas, né? É como se dentro dessa imagem aqui, né? Essa imagem sai e começa a votação por pessoas. Certo? Que é o que se estabelece na Assembleia Constituinte e forma a monarquia constitucional. E aí, tem dois grandes grupos. Tem outros grupos, tá? Mas esses eram os maiores. Então, os girondinos, que sentavam do lado direito, eles eram republicanos mais moderados, representantes dos grandes negociantes, da alta burguesia, que não queriam uma coisa muito popular. Tá? Não queria que esses direitos fossem estendidos para todo mundo. Do lado mais esquerdo, a ala mais radical, que defendia o interesse tanto da pequena burguesia como da classe média de Paris e dos camponeses, estavam os jacobinos, estavam sentados ao lado esquerdo. Então, na hora da votação, se distinguia bem quem era girondino e quem era jacobino, que eles sentavam junto. O girondino mais à direita e o jacobino mais à esquerda. É daí que surge essa noção, né, de direita e esquerda. A direita mais conservadora, né, a direita que não privilegia, não vê que esses direitos ele tem que ser estendido para todo mundo, que tem um sistema, né, de pensamento não popular. Né? A direita não é popular. Ela tem as pessoas de privilégios e são guiadas por esses grandes interesses, hoje do capital financeiro, né, do capital industrial, na época da burguesia. Beleza? Então essa noção de direita e esquerda surge na Revolução Francesa, né? Legal isso, né? Então, essas posições começam a aparecer. E a França, ela começa a entrar em outra fase. Para não ficar longo demais e o assunto é um pouco complicado, você vai fazer seu fichamento, né, do contexto da França revolucionária, as coisas que proporcionaram a França estourar a revolução até a fase da monarquia constitucional, certo? Até a fase da monarquia constitucional. Na próxima aula eu faço a convenção, o governo de jacobinos e o golpe de 18 Brumários e a implementação
do diretório e por aí a gente vai. Beleza? É muito importante esse assunto, tá certo, gente? Então, vamos estudar com calma, com tranquilidade, 20 minutinhos aí, dá para você ir parando, estudar e parando, fazer suas anotações, saiam daqui com fichamento, desde o contexto da França pré-revolução até a fase da monarquia constitucional. Certinho? Até a próxima aula, meu irmão. Eu estou fazendo mais curtinho assim, que é para a gente digerir melhor, né? Como a gente está bem adiantado no assunto, então vai dar tempo da gente fazer isso sem problema nenhum. Belezinha? Um forte abraço e até a semana que vem. E quando a gente normalizar as questões da aula online, a gente volta com a aula online, que é para a gente tirar dúvida e para a gente bater papo. Certinho? Um abraço.